Olá, que Deus abençoe a todos. Nós estamos em uma programação da Igreja Evangélica Avivamento para esta geração e nós entraremos com o estudo para a glória do Senhor Jesus. Acompanhe. A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a vida de cada um. Eu sou o reverendo pastor Wagner Alves e nós estamos iniciando uma sequência de estudo do qual o tema geral é a administração do lar. Dentro deste tema geral, nós vamos sequenciar e sistematizar alguns estudos semanais, porém, cada estudo que nós fizermos, nós vamos dividir ele em 3 etapas, para não ficar muito grande, para não ficar muito extenso, amém? Mas antes de nós entrarmos nesse estudo, que é as nossas prioridades. Quais são as nossas prioridades? Nós estaremos então orando para que assim a gente possa entrar dentro deste subtema que é estabelecendo as prioridades. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por este momento maravilhoso. Continua abençoando a vida de cada um dos teus filhos, a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada líder, de cada obreiro, e assim nós possamos aprender mais de Ti, que é manso e humilde de coração. Deus, que nós, através desse estudo, possamos aplicar em nossos corações e entender que o Senhor tem, meu Pai, o melhor para nós. Toma em Tuas mãos cada participante, cada internauta, cada um, Senhor, que está acompanhando esse estudo em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Queridos, nossos estudos eles estarão em algumas redes sociais e nós gostaríamos que você divulgasse, que você orasse em primeiro lugar, compartilhasse e divulgasse. Amém? Em nome de Jesus. Nos ajude a compartilhar a palavra de Deus para a glória do Senhor Jesus. Essa é uma organização da Igreja Evangélica Avivamento para esta geração. Deus abençoe você. Então nós vamos lá. Primeira coisa é você anotar aí, anote. Os textos de meditação semanais, tá? Semanal. Primeiro texto, no caso, primeiro capítulo, na segunda-feira, você vai estar lendo 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9, isto você lerá na segunda. Na terça-feira, você lerá o capítulo de número 18, versículo 19 do livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 18, versículo 19. Na quarta-feira, você lerá o livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Na quinta-feira, você lerá os Salmos de Números 49, verso 5 ao verso 11. Amém? Na sexta-feira, você lerá Provérbios, capítulo 24, 3 e 4. Amém? Capítulo 24 de Provérbios, versículo 3 e versículo 4. No sábado, você lerá Provérbios 31, 16 ao 18. Amém? Abra então agora a sua Bíblia. Em Lucas, capítulo de número 14, no versículo 28 ao versículo 32. Esse é o nosso texto de hoje, que nós estaremos lendo e acompanhando versículo por versículo para você se inteirar dentro desta parábola, que é a chamada parábola da providência. Amém? Louvado seja Deus. Então nós vamos estar lendo o capítulo 14, versículo 28 ao versículo 32, que diz assim, olha: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele.
Versículo 30. Dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre si com 10.000, pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Amém? Louvado seja Deus. Muito forte esse texto do capítulo 14, versículo 28 de Lucas. Amém? Nós iremos iniciar a introdução baseado no primeiro tópico do estudo. O primeiro tópico do estudo está correlacionado ao consumismo. Por quê, queridos? O consumismo faz parte de uma situação praticamente generalizada dentro do princípio da administração do lar. Por que isso? Ora, na minha concepção, e provavelmente você há de convir, que muitas das vezes nós priorizamos determinadas coisas antes de priorizarmos o que é de suma relevância e de suma importância. Então, quando nós vamos ler, ou quando a gente lê, olha só o texto que a gente leu, do capítulo 14, 28. Quem na sua sã consciência, querendo edificar uma torre, ou que seja uma casa, não se assenta antes para fazer os cálculos, para calcular os gastos, para saber se vai dar conta de acabar a obra. E ainda diz o versículo 29, para que não caia no escárnio dos outros. Tá certo? Num dos textos semanais que você lerá, você vai ver que muitos homens, infelizmente, têm sido espetáculo de escárnio dos homens, dos anjos, enfim, têm servido de escândalos, porque não têm sabido administrar aquilo que Deus lhe deu. A inteligência que Deus deu para você administrar, ela também requer um posicionamento administrativo e também de prioridades. Amém? Louvado seja Deus. A introdução diz assim: numa época de consumismo e a sede de posses, né, como a de hoje, merece atenção o dever de sabermos administrar. Veja, e isso dentro desta linha que eu acabei de dizer para você. O consumismo, ele tem tomado um espaço muito grande nos tempos odiernos, nos tempos chamados hoje. Então, quando nós olhamos para essa introdução, ela já é categórica quando diz: requer uma maior atenção, sabemos administrar. Uma coisa interessante é que quando nós lemos a Bíblia, ela nos dá respaldo para tudo, ela nos ensina tudo. A Bíblia diz que nós líderes, que nós pastores, que nós homens de Deus, que estamos, principalmente quem está em frente de obra, tem que ter a prioridade no reino de Deus, irmãos. O obreiro é digno do seu salário? É. O obreiro, ele é digno de receber o seu salário? É. Mas pastor não é uma profissão. Ser pastor não é uma profissão. Não é para ter um CBO, que é um Código Brasileiro de Ocupação. Não. Isso é algo fino, é algo de Deus para nossas vidas. A Bíblia diz no capítulo de número 3 da primeira carta a Timóteo o seguinte: aquele que almeja o episcopado, boa função deseja. Aí vem os critérios. Quais são os critérios? Ser marido de uma mulher só, não ser espancador, ensinar os filhos, não ser falador, não ser mentiroso e assim por diante. Todos esses padrões, todos esses princípios, eles partem de uma vida transformada, de uma vida mudada.
E Deus nos chamou, nos comissionou como líderes, pastores, foi para poder amar a sua obra, não ficar se perdendo e se embaraçando com as coisas desta vida, principalmente nas coisas que mancham a imagem das lideranças hoje, que infelizmente acontece. Pastor, na sua etimologia, já diz no hebraico, Ra'ar, que quer dizer Ra'ar, é aquele que dá a vida pela ovelha, é aquele que zela pela ovelha, aquele que guia a ovelha, que direciona a ovelha. Então, nós devemos entender que o consumismo hoje, não pode desvirtuar as nossas prioridades, não pode tirar as nossas prioridades. Louvado seja Deus, amém? O primeiro tópico do estudo fala sobre o consumismo. O que é o consumismo? Vamos lá então. Olha só, consumismo. Hoje em dia, apesar de muitos reclamarem, muitos reclamam da falta de recursos, de dinheiro. Vemos muitas vezes tão abundantes quanto as reclamações, grandes e pequenas lojas oferecendo todas as vantagens possíveis para estimular os olhos arregalados, na vitrine, a entrar e não sair sem o fantástico e o almejado produto. Veja como é que é o consumismo. E isso também é baseado em quê? Em marketing. Nos programas televisíveis, nós chamamos isso de autoafirmação. Então, todos esses padrões fazem parte também deste produto consumista, a autoafirmação. Como é que é a autoafirmação? Ah, fulano de tal tem, eu também vou ter. Ah, fulano de tal comprou, eu também posso comprar. E aí vai, entendeu? Estas propagandas televisíveis, o marketing, traz um espírito, Não estou dizendo que é errado não, tá, gente? Eu só estou dizendo que nós devemos entender e compreender as nossas prioridades, dentro daquilo que é mais necessário. Por exemplo, quantas pessoas hoje, elas tiram um tempo, ou até mesmo tira do seu bolso um dinheiro para ajudar o próximo. Ela prefere consumir do que pegar aquele dinheiro e falar assim, não, eu acho que eu posso dividir aqui e comprar para fulano de tal. Eu vou ajudar aquela família carente. Gente, isso é o que tem que acontecer, segundo a Bíblia Sagrada. A fé sem obra é morta, e a obra sem fé é como um corpo sem alma, está na Bíblia. Amém? Então, assim, olha só, a gente está levando em consideração esse primeiro tópico do consumismo, por quê? Porque, querendo ou não, hoje, a mídia está aí para isso, é para fazer você consumir, é para fazer você gastar. Mas se você tiver de Deus o entendimento, a compreensão de priorizar determinadas coisas, você vai maneirar. Isso aí eu tenho certeza, isso é sem dúvida. Amém? É sem dúvida. Porque a Bíblia fala, aquele que for administrar, está lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 10. Aquele que for administrar os outros, administre segundo o dom que Deus deu. Gente, administrar é um ato de Deus. Nós temos que administrar. Então você que seja líder, que seja dona de empresa ou dono de empresa, dono de mercado, dono do que seja, administre. Quando a gente fala de administração no lar, é algo pautado na Bíblia. A Bíblia diz assim, aquele que não administra a sua casa não pode administrar a casa de Deus. Então, liderança, nós temos que administrar bem a nossa casa. Nós temos que administrar bem os nossos negócios. Amém? Louvado seja Deus. O primeiro subtópico, como eu falei, nós vamos dividir em 3 etapas o estudo para não ficar muito longo, tá ok? Aquela velha frase, não fique para trás. Que frase é essa, reverendo? Ora, não fique para trás é o chavão dos vendedores. Quando você entra numa loja, a primeira coisa que acontece é o quê? Olha, fulano de tal comprou também, leve esse produto. Não fique para trás, compre também, leve. Olha, gente, a gente não pode ser levado por estas expressões ou chavões mercantilistas, aonde nos incentiva e nos motiva a consumir. Não estou aqui, em hipótese alguma,
dizendo que você não possa comprar. Se você tem condições de comprar, amém. Se você tem condições de gastar, amém. Louvado seja Deus. Mas é as prioridades. Às vezes a gente deixa de satisfazer um filho, às vezes a gente deixa de satisfazer um esposo ou a esposa, porque a gente fica tendente a uma vaidade, a gente fica perpendicular a uma vaidade e de repente esquecemos do mais importante. Amém? Louvado seja Deus. Vamos saber o que priorizar. O que eu devo priorizar? O que eu devo estabelecer nessas prioridades? Amém? Vamos continuar. Segundo tópico, diz assim, a arma do planejamento. Opa, vamos lá. A palavra de Deus é a ferramenta preciosa nestes casos. De fato é. A Bíblia, ela dá todo o respaldo, como eu disse. Amém? O texto que usamos como base traz uma mensagem muito útil para os que não querem desperdiçar os seus dias em contas e dívidas infindáveis ou bens confiscados por falta de pagamento. Veja, a arma fundamental, presta atenção aí para mim. A arma fundamental do planejamento está aqui, ó. Está aqui. Se você olhar para Provérbios, capítulo 31, do versículo 10, aonde aquela mulher, aquela joia preciosa, ela organiza todas as despesas, compra de pano, costura, alimentação, você vai ficar de boca aberta. Nós ficamos de boca aberta. Ficamos. Isso é fato. Tá ok? Então, olha, a palavra de Deus é a ferramenta nestes casos. Que caso? Na arma do planejamento. Aqui no capítulo de número 14, nós vamos ver a partir do versículo 25, do versículo 28, que a pessoa que ia fazer os fundamentos da torre, ela sentaria antes para saber os gastos que aquilo daria. Isso é fato. Aqui. Então, se você olhar bem, glória, se você olhar bem, louvado seja Deus, irmãos, para dentro desse texto aqui, você vai extrair o maior resultado de uma administração. A mesma coisa é quando ele vai falar sobre o rei que reúne 10 mil pessoas, 10 mil soldados preparados para ir contra um rei com 20 mil. Quem sairia perdendo? O de 10 mil. Então o que seria melhor? Mandar embaixadores, aquele que tem 10 mil, mandar embaixadores para pedir uma trégua, pedir paz. Não é verdade? Então veja, a Bíblia é tremenda, a Bíblia é poderosa. Então vamos lá. Prioridade, aqui nós vamos entrar no primeiro subtópico do segundo tópico. Tá ok? Primeiro subtópico do segundo tópico. E aqui ele vai dizer o seguinte: o primeiro desafio. O que é o primeiro desafio aqui para nós? O primeiro desafio. O primeiro desafio de quem quer se organizar é o de dar o devido valor àquilo que já possui diante daquilo que deseja possuir. Veja bem. Eu já vou concluir, nesse primeiro subtópico do segundo tópico, para na próxima a gente entrar no terceiro tópico, tá ok? Então veja bem, o primeiro desafio, qual é o desafio que você vai ter a partir desse momento? Agora, você está sendo desafiado, você está sendo desafiado. Desafiado ao quê? De quem quer se organizar. O desafio é para você que quer se organizar. É o de dar o devido valor àquilo que você já possui diante daquilo que você quer possuir. Não permitindo que no esforço de conseguir algo novo não acabe por perder 1, 2 ou 3 outros de igual ou maior preciosidade. Veja, você mesmo não obtendo de imediato aquilo que você almeja ou deseja, isso não vai desvalorizar aquilo que você já tem, que seja 1 ou 2 ou 3 coisas preciosas que você já tenha. Amém? Louvado seja Deus. É a mesma coisa de um lar. Uma pessoa não pode deixá-la ou deixar desestruturar por questões alheias. Não, você tem que priorizar a sua família, o seu lar, consolidar
o coração do seu esposo e consolidar o coração da sua esposa. Isso é muito importante. Nós aprendemos isso. Nós não somos super-homens e nem mulheres maravilhas. Nós somos pessoas que somos tendenciosas aos erros, mas nós temos que tentar a cada dia consolidar, blindar o nosso coração, para a glória do Senhor Jesus. O primeiro desafio foi esse, né? Que é dar o devido valor. O segundo é o de não permitir que o bem que se quer adquirir, o investimento que se queira fazer, não esteja além das suas forças. Muitas vezes o desejo, conjugado ao poder atrativo de aumentar ou melhorar nossos bens, pode nos fazer esquecer que, feito o negócio, o simpático gerente se transforma em credor e nós em seus devedores. Veja bem, aqui nesse segundo desafio é não permitir que o bem que você quer adquirir, que nós queremos adquirir, ou o investimento que queiramos fazer, não esteja além daquilo que a gente pode. Não é, não consigo, não vou conseguir. Então, veja bem, tente não fazer aquilo que você não dá conta. Aí você fala assim, pastor, mas olha, o que o senhor está falando aí eu já sei. Amém, louvado seja Deus por isso. Isso é muito importante. Você já está sabendo disso. Só estou apenas então fazendo uma complementação, amém? Então, queridos, olha, não deixe de que determinadas coisas tire a sua prioridade, tire a sua visão daquilo que é importante e que pode ser ainda maior, né, dentro dessa importância, mesmo você não adquirindo aquilo que você deseja. Não quer dizer que você não vai adquirir, você vai adquirir, mas no tempo certo, no momento certo. Não precisa driblar, não precisa subterfugiar, não precisa nada disso. Espere para você ver, espere. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua família. Quero fazer uma oração agora de agradecimento por este primeiro estudo, certo? Semana que vem temos mais estudos para a glória do Senhor Jesus. É o terceiro tópico. Na semana que vem nós estaremos aqui para a glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida. É uma organização da Igreja Evangélica Avivamento para esta geração, e que o Espírito Santo possa lhe dar vitórias, bênçãos e graça da parte do Senhor. Pai, muito obrigado por este momento maravilhoso. Obrigado por este estudo. Obrigado por cada um dos teus filhos que acompanham, que amam, Senhor, a tua palavra. Deus, tudo seja para a tua honra, tudo seja para a tua glória. Amém. Queridos, eu quero aproveitar este momento e dizer para você que nós estamos arrecadando alimentos não perecíveis, roupas, o que você puder doar. Você pode? Você vai doar? Então, fale comigo no PV, eu vou passar o meu número aí para você, tá? Nós temos os pontos de arrecadação, que é na Sabrina Festas, também na do Norte Auto Center, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe cada um de vocês. E também, quase acabo esquecendo, Geilson Lima do Frango é outro ponto de arrecadação em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, que Deus possa lhe abençoar cada dia e cada momento. Amém.